Ô, meu irmão, eu acho que o problema é que você está com medo de descobrir a verdade. Você está com medo de descobrir que forças poderosas pegam carona em situações do corpo humano. Por exemplo, se uma pessoa pega uma arma e atira numa pessoa, a culpa é da arma? Alguém foi lá, pegou uma faca e esfaqueou a pessoa. Tirou a vida de uma pessoa, feriu alguém. A culpa é da faca? Porque, pelo que eu saiba, a faca é usada na cozinha e para tantas outras milhares de funções. Correto? Então, o grande problema é o seguinte, que você tem medo de descobrir que as línguas estranhas não são verdadeiras, que elas não condizem com as línguas estranhas das Escrituras. As visões e revelações, você tem medo de descobrir que é uma alteração no seu subconsciente. Se você fosse um católico e tivesse visões, você acha mesmo que você ia ter visões segundo as igrejas evangélicas? Você não acha que um católico, se tiver visões, o subconsciente dele alterado, ele não vai ter visões segundo o catolicismo e as doutrinas católicas? Você está entendendo? Você acha mesmo que um espírita, tendo visões e revelações, ele vai ter segundo o modelo evangélico, meu irmão? Você acha que um evangélico da Deus é amor vai ter visões e revelações segundo a Deus, segundo a igreja adventista, meu irmão? O problema é que você está com medo de descobrir a verdade. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que as línguas estranhas que são praticadas nas igrejas, principalmente as pentecostais, é uma alteração no subconsciente. Então, qualquer pessoa, qualquer hipnólogo, sabendo que você já ouviu o idioma inglês, ou se você já ouviu um idioma italiano, qualquer hipnólogo faz você falar italiano ou inglês. Paulo, mas então, sendo assim, não precisa estudar inglês, não. O subconsciente da pessoa vai ter uma ideia do que é inglês. E na cabeça dele, ele está falando inglês. Uma vez ele alterado a consciência, a subconsciência dele, ele pensa que está falando inglês. Porém, é um idioma que nem ele mesmo sai. Assim é línguas estranhas. As línguas estranhas das Escrituras é uma coisa, é uma operação divina e eterna do Espírito Santo de Deus. Mas as línguas estranhas das igrejas é uma alteração no subconsciente dos fiéis. As visões e revelações se procedem de maneira igual. Imagine você, o Deus eterno, dando visões e revelações que não se cumprem. Falsas. Isso quer dizer que o Deus eterno erra? Você quer dizer que o Deus eterno se envolve em mentira? Imagine você, o Deus eterno, dando visões e revelações que faz você a se prender ou aliciar a uma doutrina de uma igreja particular. Uma igreja evangélica. Você quer dizer que Deus, o verdadeiro Deus, está envolvido nisso? É claro que não, meu irmão. É claro que as pessoas elas são induzidas, é tudo através da indução. Isso é algo comum, é algo que está no ser humano. Por exemplo, eu não falo línguas estranhas. E falei muitas vezes línguas estranhas. Se um dia eu falar línguas estranhas, será por um poder do Espírito Santo verdadeiro. Mas qualquer hipnólogo pode fazer eu voltar a falar línguas estranhas como eu era usado em algumas igreja que eu frequentei. Porque está no meu subconsciente, eu tanto falei quanto eu ouvi. Então há uma alteração no subconsciente das pessoas, elas não percebem isso. Isso pode não só em algo instantâneo, para agora,
como pode ser algo implantado. A maioria de igrejas pequenas, igrejas que os líderes não estão presentes nas igrejas. Por que você acha que essas igrejas, elas tocam sozinha, com um pastor, representante, alguém que represente a liderança da igreja ali? No lugar dele, quem está ali são os seus ajudantes, emissários, pastores e os seus ajudadores. Como isso se dá, Paulo? Não é por Jesus? Claro que não. Porque a salvação de Jesus não depende de igreja. A presença de Deus não depende de igreja. A presença do Espírito Santo na vida do homem não depende da igreja, mas depende da tua fé em Cristo Jesus. Então uma igreja ela é tocada sozinha em nome de Jesus, porque as pessoas creem nisso, elas se entregam a isso, elas se rendem a isso. Observe direitinho, para você ver pessoas dando testemunhos de que indo na igreja foi que Deus operou, que foi na igreja que Deus falou com ela. Eles desprezam totalmente o poder do Espírito Santo de agir na vida deles, na rua, em casa, no trabalho. Por que você acha que as pessoas são viciadas às igrejas? São dependentes das pregações da noite? Porque ele entrou em um estado de hipnose e não percebe. Então, todas as vezes, é com palavras mágicas que o subconsciente recebe. Então, todas as vezes que ele entra, pisa os pés na igreja, é como se um hipnólogo contasse ali de 1 a 5, de 1 a 10, a mesma coisa. As palavras que vai ser dita ali, tudo, o cenário montado, o lugar que ele é domesticado, tudo isso contribui para o estado hipnótico do homem, que dura 24 horas, é isso? Ou mais, né? Que ele... Se ele não ouvir as palavras mágicas das pregações no outro dia, ele enlouquece, ele entra em parafuso, ele começa a entrar em abstinência, ele começa a entrar em crise, ele começa a entrar na vida real. Por isso que muitos evangélicos dizem assim: nossa, eu estou numa luta espiritual danada, eu estou numa batalha espiritual danada. Não, ele está na vida, do estado normal. Então, quando tira ele do relaxamento psicológico, da área de conforto dele, que é aquelas doutrinas como forma de vida espiritual, ele não percebe que aquilo ali é o que não é normal, aquilo ali é o estado hipnótico que ele se encontra. Por isso que ele se rende fácil. Os comportamentos das pessoas, eu estou falando isso porque eu vivi isso, meu irmão. Eu fui escravo disso. Eu fui dependente disso. Então, quando tira essas pessoas do normal para a vida real, no mundo, como diz o Senhor Jesus, no mundo tereis aflições, elas entram em parafuso porque elas querem voltar para o mundo hipnótico dela. Para as palavras hipnóticas do seu líder, do seu pregador, porque eles estão acostumados àquilo, eles vivem aquilo. A vida de Jesus em si não é reconhecida por ele. O que é reconhecida por ele é as palavras do pregador, as mensagens dos líderes, porque tudo isso faz parte de um pacote de ilusão, na verdade. É um truque isso usado. Isso não é só usado na igreja evangélica. O catolicismo sempre viveu isso. O espiritismo sempre viveu isso. A felicidade, meu irmão, é o seguinte: é que os hipnólogos não conhecem o lado cristão das igrejas. Então eles usam isso para trabalho, outros na medicina terapêutica, mas por eles não conhecerem a linguagem evangélica, eles não entram nesse assunto. Mas qualquer hipnólogo que faz uma pessoa, qualquer pastor que faz uma pessoa subir a um púlpito e está endemoniado, qualquer hipnólogo faz isso. A diferença é que o hipnólogo não faz porque ele não conhece as entranhas, a linguagem, o clima evangélico. Mas se ele souber, por exemplo, se fosse uma pessoa que tivesse o curso de hipnólogo, com certeza, por eu conhecer essa linguagem, também nem todos que viesse fazer um curso disso ia querer bater de frente com o sistema religioso, como eu e alguns irmãos batem de frente. Imagine se eu sou hipnólogo. Eu ia mostrar dentro dessas igrejas aí o poder que tem o hipnotismo. Que você pode hipnotizar 10 pessoas, se quiser, ou mais, em um culto, deixar elas sentadas e condicionar ela a palavras-chave. E dependendo do meu movimento de braços, e olhar e palavras, eu tiro essas pessoas do meio do culto e levo elas lá endemoniadas, para elas imitarem, para elas acharem que estão endemoniadas. Por isso é que
Estão sempre na repetitividade. Isso, quando se pastores, pregadores, que descobrem isso involuntariamente, para eles viram uma coisa comum, uma coisa, entre aspas, verdadeira, né? Porque ele achou aquilo impressionante. É impressionante o poder que eu tenho, não. Ele, ignorantemente, ele está usando a técnica de hipnose e não sabe que é hipnose. E critica, vai tentar condenar e excomungar a hipnose, porque a hipnose realmente denuncia esse lado obscuro religioso. E Jesus não é nada disso. Jesus é outra coisa. Salvação é outra coisa. Salvação é você ter fé no Senhor Jesus, crer de toda a tua alma, de todo o teu coração, que Ele morreu por você, e você está livre dessas coisas. Está livre de tudo isso. Então é mais fácil botar a culpa no capeta, né? A hipnologia, hipnotismo é coisa do diabo, é coisa do capeta, né? Claro, denuncia eles. Qualquer hipnólogo faz qualquer coisa. Graças a Deus, esses hipnólogos não abrem igreja, que se abrisse nós estávamos perdidos. Porque teria 100 vezes mais possibilidade de enganar do que um desses pastores aí, o padre, o pai de santo, ou seja lá qual for. Experimente viver com Cristo, meu irmão. Experimente andar com Cristo, sem a mediação desses que usam a hipnose como técnica de arrebanhar pessoas, como técnica de prender pessoas a si mesmo e as suas mensagens, suas pregações e as suas doutrinas. Conheça Jesus e Ele te liberta dessas coisas. Aí você vai dizer, caramba, eu fui enganado a vida inteira, né? Fui levado ao engano a vida inteira. Pois é, as práticas dessas igrejas não aproximam o homem da verdade. Pelo contrário, distanciam o homem da verdade. E essas pessoas, quando elas estão rendidas a isso, quando elas têm alguns minutos de vida real, ela vai dizer, tô aflito, que aflição, que inferno de vida, que luta eu tô passando. Não é, é a vida real que é assim. A vida real é conflitante mesmo. É conflitante e aflitante. No mundo tereis aflição. Mas, graças a Deus, ninguém nos engana mais. Tenha fé, meu irmão. Fé em Jesus. Não fé na sua vida espiritual, que ela pode estar te enganando e você nem percebe que está sendo enganado. É o tornando em si, né? Filho pródigo, lembra? Tô na igreja, tá nada. Tô salvo, tá fora de si. Tá fora de si. Torna em si e você desperta do sono que você entrou desde o primeiro dia que você pôs o pé dentro de uma religião, seja ela qual for. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ok? Pai do Senhor amado, fique com Deus.